O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. E durante uma reflexão que tive com Deus, fui percebendo a atuação dos ciclos de Deus em nossa vida. Os ciclos que existem às gerações. Desde antes da criação do mundo, Deus criou o tempo. E observando isso, a gente percebe que o tempo é o prazo determinado para tudo na vida. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, conforme está em Eclesiastes, revelado pelo Espírito de Deus ao Salomão, acerca desse período onde nós vivemos, morremos, deixamos a nossa marca na terra ou não. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque o mundo ele gira em torno de ciclos. Observe que existiam ciclos de destruição onde o homem pecou a tal ponto que chegou a ser exterminado no ciclo do dilúvio. Lembra disso ao recordar das Escrituras Sagradas? E lembra agora da situação em que muitos vêm falando da situação em que a maldade no coração do homem vem gerando um clima de destruição? É como um ponteiro de um relógio, que ele começa lá no alto e vai andando e volta para o mesmo lugar de onde ele começou. Assim são ciclos. Imagine um círculo e você vai andando naquele círculo, vai andando e volta para onde começou. Não estou falando de você ficar voltando atrás na vida, não. Mas são repetições que vêm acontecendo e essas repetições elas podem ser diferentes de acordo com as ações que cada um de nós temos. Observe que quando Deus escolheu um homem, Abraão, no ciclo de vida de Abraão, ele pôde entender a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus esperava dele. O pai de Abraão é que havia sido escolhido antes, mas ele não atentou para o plano de Deus. Mas Deus olhou para Abraão. Se formos olhar e observar esse ciclo, a gente vê no neto de Abraão, Esaú. Era ele o primogênito. Era ele que deveria carregar a herança e a bênção determinada por Deus. Mas Jacó foi escolhido porque, assim como Abraão mudou a trajetória de sua vida no momento chave, no momento mais importante. Você está percebendo o que estou falando? Às vezes o ciclo que a vida está girando, a roda da vida, a roda giradora da vida, do que acontece nos dias a dia, elas vêm mostrando que você talvez vai simplesmente completar o ciclo sendo um ninguém. Mas quando você entra em ação e movido pela fé, dentro desse ciclo você muda a sua história. Abraão mudou a dele, Jacó mudou a dele. José era para ele ser um escravo vendido pelos irmãos invejosos. Mas no ciclo de vida de Deus, José escolheu ser fiel. E nessa fidelidade, ele foi mudando a sua história. E o pior, o ciclo de destruição na vida dele era tão intenso que ele foi até injustamente, mesmo depois de ter sido vendido como escravo, ele foi injustamente levado às prisões do Egito. E lá nas prisões do Egito ele aproveitou bem, aprendendo as línguas, os idiomas daqueles que ali estavam, entendendo mais da cultura egípcia e não deixando de servir e confiar em seu Deus. Se fosse outra pessoa,
iria passar o ciclo de vida murmurando, reclamando, xingando a Deus, e não veria o resultado que José teve, de se tornar o governador. Olha como deu a volta por cima. Olha como ele voltou e tomou posse de toda a sua família, e todos aqueles que um dia humilharam ele agora estavam nas suas mãos. Observe que o ciclo de vida ele pode ser tanto destrutivo quanto construtivo. Em 1º de setembro de 39, Hitler, ele marcou o início da Segunda Grande Guerra Mundial, invadindo outros países na Europa e buscando destruir o povo judeu. E ele quase conseguiu destruir o povo judeu. Se a gente for olhar para trás, a gente vai ver o mesmo ciclo na vida de um homem chamado Amã, que fez de tudo para destruir o povo judeu. Só que nessa época tinha uma Esther, uma mulher determinada que falou assim: eu vou lutar pelo meu povo. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Nos ciclos de vida, de destruição ou de construção, quando aparece alguém determinado, alguém que quer fazer a diferença, alguém que crê, a situação ela muda, porque os tempos eles vão ser assim. Observe que as escrituras sagradas elas falam para a gente estar pronto para o dia mau, porque o dia mau vai vir. Não, eu não estou profetizando que vai vir coisa ruim na sua vida, não. Eu só estou dizendo a verdade. Vai chegar um determinado momento que a maré vai baixar. Acho que o melhor exemplo para você entender isso são o ciclo das marés. Quando a maré ela sobe, não há como impedir a maré de subir, mas tem hora que a maré também abaixa e também não tem como impedir. É um ciclo dado à gravidade da Lua junto à Terra. Essas leis universais, elas não podem ser mudadas, mas o resultado você pode mudar. Isso é muito profundo. Eu queria ter até mais tempo para poder sentar com você e explicar esses ciclos que acontecem na sua vida. Observe até mesmo nos ciclos familiares. A gente vê em Abraão. Já leu a história onde Abraão foi até o Egito e o faraó quis tomar Sara para ele? E Abraão, com sabedoria, manejou bem a situação e, confiando em Deus, Deus o livrou. Você percebe que esse mesmo ciclo se repetiu na vida do filho dele, chamado Isaque. Quando ele, em uma terra distante, o rei se enamorou da esposa dele. E sofreu por causa disso, porque Isaque continuou temente a Deus, confiando que Deus iria tomar a providência certa. E Deus agiu. Assim como agiu em Abraão, todos os dois confiaram. Mas a história que eles sabiam era o seguinte: se um rei tomasse a mulher de um homem, ele mataria aquele homem. Por que não matou Abraão? Por que não matou Isaque? Porque eles romperam com o ciclo de morte, confiando no poder de Deus. Isso é muito profundo. Isso é muito extraordinário. Existem ciclos na sua vida. Você já percebeu que tem épocas em que as coisas elas fluem com mais facilidade e tem épocas que parecem que são mais difíceis? Pois é nesta época, é nesta hora que você tem que se revelar aquela pessoa que confia no poder e na graça de Deus e se entregar a Ele de tal forma que confie em seu poder e seu plano para você poder vencer o ciclo de destruição e morte que às vezes se aproxima de você, como este mês. Esse mês é um mês pesado, mês de julho e agosto, são meses muito carregados espiritualmente. E cabe a você proceder corretamente nesse mês e passar por esse ciclo e depois usufruir aquilo que Deus deu para você. Observe que as escrituras sempre se repetem. Sempre alguma coisa que aconteceu anteriormente vai se repetindo com outra pessoa. Observe que homens e mulheres de Deus tiveram um momento de se arrepender. Uns se arrependeram, mudaram a sua história e subiram de novo. Outros não se arrependeram e acabaram caindo. A minha pergunta é: como você vai aproveitar o ciclo de vida que Deus está te dando? Muitos vão cair, mas e você?
Mais uma vez o ciclo da fonte de Elim, do vale de Elim, volta para nós. Que ciclo é esse? Quando o povo de Israel saía do Egito, vencendo o Faraó e seus exércitos através do poder sobrenatural de Deus, eles tinham que aprender uma nova vida e receber de Deus o ensinamento certo para vencer. Eles precisavam ser renovados. E no vale de Elim, em meio às palmeiras, eles foram renovados. O que vai acontecer agora na aliança que vamos fazer com Deus Pai, Filho e Espírito Santo também faz parte desse ciclo. Agora, enquanto muitos não vão entender e não vão buscar na força de Deus a aliança, porque eles dizem assim: deixa para uma outra hora você não vai ter. Tudo são ciclos. Já percebeu que tem época que você jejua mais, tem época que você ora mais, tem época que você sacrifica mais e tem a época de você renovar a sua aliança e sua força com Deus. É como o ciclo da semana. Toda semana eu recebo a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo que me fortalecem na semana. Se eu deixar um domingo sem receber, eu me sinto fraco. E não é psicológico, é espiritual, porque se você não se alimenta espiritualmente, como ficará de pé? É como o momento que você tem para ler a palavra de Deus. Se o momento é agora, leia, busque, pegue o livro Mentes Negativas Anulam a Fé, estude ele. Mas se você deixar passar, talvez não tenha tempo de fazer isso de novo. Talvez quando voltar o tempo, já passou e o problema maior te destruiu. É duro o que eu estou falando. Eu poderia até expandir mais, mas não dá tempo. Vou até preparar um estudo bem mais específico e depois você pode me procurar e eu passo para você. Mas o que eu quero que você entenda é que ou você aproveita agora o ciclo de vida que Deus te deu, ou o tempo vai passar. Você vai ver outros aproveitando e você não. Pense nisso. O conhecimento faz toda a diferença. Quero orar por você. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu estou apresentando agora a vida daqueles que precisam entender o momento em que estão vivendo. Eu fico pensando se na Segunda Guerra Mundial tivesse uma mulher ou um homem como Esther, dedicados e confiantes em seu poder ao ponto de estar no lugar certo, na hora certa e ser temente a Ti, quantos não teriam morrido naquele holocausto terrível? Porque quando era para acontecer este holocausto na época de Esther, ela se colocou e confiou em seu poder. Da mesma maneira que Davi, ao sacrificar na eira de Araúna para impedir que a morte tomasse conta do seu povo, e ao sacrificar, ele mudou a história. O que era para ser morte e ruína se tornou um momento de salvação. É como entender, meu Deus, os discípulos de Jesus, aqueles que souberam aproveitar, aprender e a valorizar os ensinamentos sagrados de Cristo e se tornaram apóstolos. Enquanto aquele que traiu, que não valorizou, acabou perdendo o que tinha. Ó Pai Todo-Poderoso, observai e olhai a nossa vida, nossas ações, principalmente agora, quando nos preparamos nessa aliança sagrada, e aqueles que vão plantar as palmeiras no caminho sagrado de Manaim, e receber na doçura do mel a bênção, a graça, a obediência e a sabedoria daqueles que te servem. Pai, eu peço agora por mim também, para que eu aproveite os meus ciclos, os ciclos de vida que o Senhor me dá, com sabedoria e temor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado pela sua vida e pelo seu caminho. Quero que você reflita agora e pense bem. Está aproveitando o ciclo que Deus está te dando? O momento com a sua família, o momento na casa de Deus, o momento no sacrifício? Se você fizer isso, Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amanhã é domingo, é dia de estar na casa do Pai.
no ciclo semanal, recebendo a bênção da Santa Ceia. Deus lhe abençoe. Forte abraço, paz e luz.